E aí, gente bonita, muito boa tarde para todos e para todas que estão sintonizados aqui na Rádio BCN. Eu sou a Nayara e está começando mais um Salivrando na Rádio. E hoje, gente, o tema do programa é um tema que eu amo falar, tanto sobre os livros quanto sobre os filmes, e que se deixasse eu falaria para vocês aqui a tarde inteira sobre, que é curiosidades sobre o bruxinho mais querido do universo literário e do cinema, o Harry Potter. Para quem não sabe, Harry Potter é uma série de 7 livros e que também conta com 8 filmes na sua franquia, porque o último livro da série ele foi dividido em 2 partes, e que conta a história do Harry Potter, que descobre aos 11 anos que na verdade ele era um bruxo. E assim, gente, só abrindo um parênteses, há pouco tempo eu descobri que uma série, uma saga tem diferenças, porque eu costumava falar, saga Harry Potter, já tinha até feito posts usando esse termo. Mas eu fui aprender outro dia que quando existe uma sequência de livros ou de filmes que tem os mesmos personagens, mas em cada um tem um objetivo diferente, aí nesse caso é uma série. Porque, por exemplo, em Harry Potter, em cada um dos livros, em cada um dos filmes, o Harry ele meio que tem uma missão. Por exemplo, na Pedra Filosofal, que é o primeiro filme, né, que é o primeiro livro. A missão dele é tentar descobrir quem que quer roubar a Pedra Filosofal. Assim como no segundo, que é o Harry Potter e a Câmara Secreta. Ele tenta descobrir quem que abriu a Câmara Secreta. E em cada um dos livros ele tem uma missão diferente, tem uma aventura diferente. Então, por isso, Harry Potter ele é enquadrado, entre aspas, né, como uma série. Então é isso, gente. Só quis abrir esse parênteses para poder explicar para vocês, porque isso era uma coisa que eu também não sabia. Eu aprendi há pouco tempo. E pode ser que algum de vocês também não saiba, e é interessante a gente saber um pouquinho também essa diferença de série e saga. E continuando, gente, eu sou apaixonada por todo esse universo do mundo bruxo que a J.K. Rowling criou, porque assim é uma coisa sensacional. Se vocês gostam de Harry Potter, têm contato, já leram, já viram os filmes, sabem que o que essa mulher criou vai ser difícil alguém superar. Porque assim, eu sinceramente acho que foi genial. E eu sei que existem agora umas polêmicas envolvendo o nome da autora, mas quando eu falo que eu admiro a J.K. Rowling, é em questão dela ser escritora. Esse lado pessoal dela, com essas opiniões dela, assim, bem Idade Média, eu não concordo. E deixo claro que meu posicionamento é esse. Então tá, vamos começar. O primeiro livro da série Harry Potter é o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal. Todos eles têm esse título, Harry Potter e alguma coisa, tá? E esse primeiro, ele foi lançado no dia 26 de junho de 1997. Gente, que isso? Eu tinha 3 anos de idade, socorro. E assim, rapidamente ele virou um best-seller. E já foi traduzido para mais de 70 idiomas no mundo inteiro. A autora terminou de escrever o primeiro livro em 1995. Mas, pasmem, ele foi rejeitado por 12 editoras, gente. Imagina os donos dessa editora hoje em dia, tanto que eles não devem chorar na hora de dormir. E a editora que aceitou publicar Harry Potter, ela publicou inicialmente 1.000 livros, 1.000 exemplares. E desses 1.000, 500 foram distribuídos em algumas bibliotecas. E antes dele começar a fazer sucesso, o nome era só A Pedra Filosofal, não tinha Harry Potter ainda. Só que o livro começou a fazer tanto sucesso que uma outra editora resolveu publicar também. Aí que acrescentou o nome Harry Potter e a Pedra Filosofal.
E esse primeiro livro, gente, conta a história do Harry descobrindo aos 11 anos que ele era um bruxo. E que até então ele nem desconfiava, porque ele era órfão e morava com os tios dele, o tio Walter e a tia Petúnia, e o primo dele também, o Duda. Mas eles tratavam ele igual gato e sapato, coitado. Colocaram ele para dormir no armário embaixo da escada. Eu até lembrei aqui, gente, que outro dia eu tava conversando com a minha mãe, porque minha mãe resolveu ler os livros de Harry Potter. Eu achei isso o máximo, tá? Super apoio. Ler em qualquer idade. E ela comentando comigo, que eu perguntei ela o que ela estava achando, né? Aí ela falou pra mim assim, nossa, coitado, eu tô achando ele muito sofrido, eles maltratam muito ele. Eu falei, realmente, eu não vi nem metade ainda. Mas o que acontece, gente? Quando o professor Dumbledore e a Minerva, eles deixaram o Harry na porta dos tios dele, na noite em que os pais dele foram assassinados, eles decidiram encerrar ali o ciclo de se envolver com o mundo da magia, com o mundo dos bruxos. Então eles falaram para o Harry que na verdade os pais dele morreram num acidente de carro e que era isso que tinha acontecido. Não contaram para ele a verdade e acharam que por omitir esses fatos dele, ele ia ficar totalmente à parte de saber as coisas que aconteciam no mundo da magia. Só que o que eles não esperavam é que quando uma criança bruxa completa 11 anos, elas recebem uma carta da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts para poder ingressar na escola. E também tem outras questões, porque menciona no livro várias situações de quando as crianças bruxas elas começam a fazer magia sem varinha, mas coisas assim pequenas, que é meio um sinal de que aquela criança ela é bruxa. Mas no filme o que mostrou foi o episódio, né, do aniversário do Duda, que o Harry foi com ele no aniversário dele passear no zoológico e eles foram ver uma cobra lá na ala das serpentes. E o Duda, que era uma criança extremamente mimada e um menino muito chato, ele ficou batendo no vidro para ver se a cobra acordava ou se mexia. Só que de repente esse vidro de proteção desapareceu e o Duda caiu dentro do viveiro da cobra. Os tios do Harry começaram, de certa forma, a acusar ele, mas como ele não sabia que ele era bruxo, ele não entendeu nada, o porquê que aquilo aconteceu. E nesse mesmo momento aconteceu uma coisa que ele ficou assim, achando que foi da imaginação dele, que foi o fato da cobra fugir e ter falado uma frase com ele que ele entendeu. Então ele achou que ele estava ficando maluco já. Então os tios dele colocaram ele de castigo, ficou aquela chatice em cima do menino, né, coitado. E passou um tempo, acharam que estava tudo tranquilo. Mas depois começaram a chegar as cartas da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. E com isso, os tios dele tentaram impedir ele de pegar essas cartas, mas elas começaram a chegar de maneiras inusitadas. E os tios dele tentaram fugir de qualquer jeito, não queriam mesmo contato dele com o mundo bruxo. Então eles foram para um lugar bem longe para tentar fugir mesmo das cartas, literalmente falando, mas o guarda-caça da escola, que era o Hagrid, acabou indo buscar o Harry e contou para ele tudo, que ele era um bruxo e que ele devia frequentar uma escola de magia e bruxaria, e isso tudo no aniversário dele. Então, assim, ele ficou muito feliz e levou ele para conhecer esse mundo. E o primeiro livro ele é voltado para isso, para o Harry conhecendo tudo do mundo da magia, fazendo umas descobertas sobre o passado dele. E depois, conforme ele vai descobrindo, tem a questão de ver quem estava tentando roubar a Pedra Filosofal. Que junto com o Rony e a Hermione, que eles ficam amigos,
que eles, né, são conhecidos aí nos fandoms da vida pelo Trio de Ouro. Eles descobrem, né, que o Lord Voldemort, que é o Lorde das Trevas, estava tentando voltar outra vez, que apossou do corpo de um professor, mas ele não conseguiu roubar a pedra. E o filme da Pedra Filosofal, ele foi lançado só em 2001, alguns anos depois. E uma curiosidade legal que eu achei também foi que os atores do filme tinham o critério de, pelo menos a maioria deles, ou quase todos, serem britânicos. Tanto que eu li também outro dia, gente, que o ator Robbie Williams, ele queria muito participar de Harry Potter, fazer parte do elenco, principalmente sendo o Hagrid, né, que é o guarda-caça. Mas ele só não foi escolhido pelo fato dele não ser britânico, por ele ser um ator americano. Assim, ia ser fantástico ele de Hagrid também, mas com o ator que foi também, eu acho que encaixou perfeitamente, deu certinho. O segundo livro da sequência, que é Harry Potter e a Câmara Secreta, ele foi lançado em julho de 1998, um ano depois do primeiro livro. E na história desse segundo, o Harry, ele, junto com o Rony e a Hermione, eles tentam descobrir quem que abriu a Câmara Secreta e libertou um monstro que vivia lá dentro, que era um basilisco, que quem o olhasse diretamente nos olhos morria. Então uma série de ataques começa a acontecer na escola e nesse meio tempo o Harry encontra um diário que é um objeto mágico que começa a conversar com ele e mostra para ele algumas lembranças de quando a Câmara Secreta foi aberta pela primeira vez, em que uma aluna acabou morrendo quando isso aconteceu. E esse diário pertencia a nada mais, nada menos do que ao Tom Riddle, que foi um aluno de Hogwarts, e que mais para frente a gente descobre que esse aluno, na verdade, veio se tornar o Lord Voldemort depois. E esse diário, na verdade, ele era um Horcrux, né, que é um objeto impregnado de magia das trevas, que através dele o Tom Riddle queria fazer uma tentativa de reviver. E eu gosto muito desse livro porque chegou uma parte que todo mundo começou a suspeitar que quem estava comandando os ataques era o Harry, porque toda vez que alguém era atacado, ele estava no lugar. E é muito engraçado, gente. Era o tipo de questão que ele estava no lugar errado e na hora errada, mas sempre, toda vez ele estava. Se não era ele sozinho, era ele junto com o Rony. E uma curiosidade desse livro foi que a J.K. Rowling ficou com um pouco de receio de lançar, porque ela estava com medo de desapontar o público. Porque como o primeiro livro foi aquele sucesso, ficou aquele negócio, se o segundo não for tão bom assim. Mas acabou que foi um sucesso assim como o primeiro. E nesse teve uma diferença que foram abordadas algumas questões em relação a preconceitos contra a sociedade bruxa em si, entre os bruxos e os não bruxos. E como algumas criaturas assim do mundo mágico, eles tinham situação de escravos ainda, como por exemplo os elfos domésticos. Foi nesse livro, inclusive, que apareceu o elfo doméstico, o Dobby, que de todas as maneiras fez com que o Harry não voltasse para a escola, porque ele sabia do perigo que ia acontecer durante o ano. E cá pra nós, né, gente, o Voldemort, ele super preocupado com os estudos do Harry, sempre esperando o fim do ano letivo para atacar, apesar de ser muito malvado, super responsável, né? Ai, gente, mas enfim, o filme ele foi lançado em 2002. E também, assim como o primeiro, esse foi recorde de bilheteria. Agora, gente, eu vou falar do meu livro favorito de toda a série. E muita gente que eu já conversei sobre Harry Potter sempre fala, o terceiro é o melhor. Tanto o livro quanto o filme, que é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Nesse terceiro livro, o Harry se depara com a questão de um criminoso
que estava envolvido na morte dos pais dele, que tinha fugido da prisão bruxa, né, que era a prisão de Azkaban. E o mundo bruxo ficou todo mundo em estado de alerta, porque o criminoso, que no caso era o Sirius Black, conseguiu fugir da prisão de Azkaban, que era a prisão mais bem guardada que tinha. Que os guardas eram dementadores, que são criaturas que se alimentam da felicidade das pessoas, e que inclusive eles passaram a ser guardas também da escola de magia e bruxaria de Hogwarts. E logo no comecinho do livro, o Harry já enfrenta um conflito, porque todas as férias da escola ele voltava para a casa dos tios dele. E em uma dessas voltas, a tia dele foi visitar ele, uma outra tia, que era a tia Guida. E o tio dele, o tio Walter, já ficou intimando ele, falando que não era para ele fazer nada, nenhuma gracinha, nenhuma bruxaria. Só que a tia Guida começa, no meio do jantar, a ofender os pais do Harry. Ai, nossa senhora. Eu, sinceramente, eu achei bem feito o que aconteceu com ela. Desculpa, gente, mas é verdade. E o Harry, com toda a raiva que ele foi ficando, acabou fazendo com que a tia Guida começasse a inflar e ficar igual um balão. Tanto que ela saiu voando pelos ares mesmo. E foi muito engraçado, gente. Porque depois ele pegou o malão dele e foi embora. Ele não sabia bem para onde ele ia, mas ele teve a sensação de que tinha um animal observando ele. Mas quando ele foi chegar mais perto, apareceu o Noite Bus, que é aquele ônibus mágico lá muito legal. E que eu já achei assim muito bacana no livro. E no filme ele ainda ficou mais legal ainda, porque colocaram aquele chaveirinho que fala. Se vocês já viram o filme, vocês vão saber do que eu tô falando. Que é um chaveirinho que conversa com o motorista, que eu achei muito legal, que ele não tinha no livro. Mas colocaram no filme e deu muito certo. E ele foi pro Caldeirão Furado depois disso, que é um pub, né, gente, entre aspas, de bruxos. E ficou lá até ele encontrar com a família do Rony, que é a família Weasley. E depois disso ele vai para Hogwarts, começa a estudar de novo e descobre que esse bruxo que fugiu da prisão, que tá todo mundo procurando, por acaso era padrinho dele. E que ele tinha sido o traidor que traiu os pais dele, fazendo com que o Voldemort achasse eles e matasse os dois. Só que depois ele descobre que, na verdade, o padrinho dele era inocente, que, na verdade, o malvado da história foi o Rabicho, que era um animago, que era o ratinho do Rony, o ratinho de estimação. Para quem não sabe, os animagos são bruxos que têm a capacidade de se transformar em animais, assim como o Sirius Black também era. E ele fugiu da cadeia, inclusive, desse jeito, se transformando no animal que ele era lá, que era o cachorro. E uma curiosidade sobre esse livro é que os Dementadores, a J.K. Rowling criou para representar a depressão que ela teve, a fase ruim que ela teve na vida dela. E na luta que ela teve contra a depressão. Pesado, né, gente? E eu gosto muito desse livro porque nele são apresentados outras coisas do mundo mágico que até então não se falavam, tanto quanto animais quanto objetos mágicos também. Por exemplo, o vira-tempo, que é um objeto que fazia voltar no tempo. Os animais, como por exemplo o hipogrifo, os dementadores, que eu já falei, o mapa do Maroto, que era um mapa mágico de Hogwarts, e várias outras coisas. Agora, gente, o quarto livro é Harry Potter e o Cálice de Fogo, em que nele a trama da história vem do torneio Tribruxo, que é um torneio muito conhecido no mundo bruxo, em que alguém colocou o nome do Harry e ele não podia participar por conta da idade. E esse livro ele é um pouco mais sombrio do que os outros, porque nele o Voldemort ele ressurge.
Todo mundo achou que ele tinha morrido, né? Que ele tinha desaparecido, mas nesse ele dá um jeito lá com os feitiços das trevas dele e consegue ressurgir. Eu gosto muito do começo dele, em que fala da Copa do Mundo de quadribol, que é como se fosse pra gente uma Copa do Mundo, né, de futebol, mas para eles é de quadribol, que é o esporte lá do mundo bruxo. E são apresentados outros personagens também, por exemplo, como a Winky, que eles cortaram ela do filme, sacanagem, que ela é um elfo doméstico também. E que assim, até hoje eu não entendi por que cortaram ela, porque na história ela foi essencial. Um dos fatos desenrolou lá por conta dela. Então, eu até hoje fiquei pensando por que não colocaram ela no filme, né? Mas assim, acabou que no filme deu certo também. Só que eles cortaram muita coisa. Eu acho que é um dos filmes que eles mais tiraram as coisas do livro, foi desse, que eles mais encurtaram as cenas. E isso é legal também porque eles estão no auge da adolescência, naquela questão de começar a namorar e tal, é muito legal. E tem o baile de inverno, que eles têm que chamar alguém para participar do baile. Gente, é muito engraçado. No filme, então, isso aí eu concordo que ficou bacana, com o Harry querendo chamar a Cho pra ir pro baile, né? Só que na época ela namorava com o Cedrico. E ele, assim, todo bobão. Nossa, é muito engraçado. E o Cálice de Fogo, ele já foi lançado em julho do ano 2000. E o filme dele foi lançado em 2005. E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a ter contato e ter curiosidade para ler Harry Potter. Porque eu lembro que na época meu pai comprou o DVD desse filme e eu assisti, mas eu fiquei assim, ai, mas eu não entendi nada, né, que estava acontecendo. Então uma amiga minha estava lendo o primeiro livro, ela me emprestou, aí eu comecei a ler e apaixonei. Tanto que hoje, gente, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já li os livros de Harry Potter. Eu sou, assim, apaixonada. E outra coisa que eu esqueci de mencionar também é que na escola de magia e bruxaria, os alunos eles são divididos em casas. E quem decide para qual casa eles vão é o chapéu seletor, que é um objeto mágico também. O Harry, o Rony e a Hermione, eles são da Grifinória, que é conhecida como a Casa dos Corajosos. Mas lá na Pedra Filosofal, o Chapéu Seletor ele queria mandar o Harry para Sonserina. Mas ele ficou lá pedindo para ele, para não mandar ele para Sonserina. Ele ficou até falando aquela frase: Sonserina não, Sonserina não. E acabou que colocou ele na Grifinória mesmo. E as outras casas, né, são a Sonserina, a Lufa-Lufa e a Corvinal. A minha casa, gente, é a Lufa-Lufa. Depois vocês me contem lá no Instagram qual que é a casa de vocês, tá bom? Ah, mas eu não sei como que eu escolho a minha casa, Nayara. Eu não sei qual que é a minha casa. Gente, na internet tem vários testes para você saber qual que é a sua casa de Hogwarts. Inclusive no site oficial, que é o Pottermore, tem também. Mas é claro, tem aquele livre-arbítrio. Se você se identifica com a Grifinória, sua casa é Grifinória, tá? E uma coisa interessante é que, como eu falei, esse livro ele começa a ficar um pouco mais sombrio porque o Lorde das Trevas, que é o Voldemort, ele ressurge. E os bruxos, eles não falavam o nome dele, por medo. Eles chamavam ele de aquele que não deve ser nomeado. Tanto que nos filmes a gente começa a observar que do primeiro até o último filme, as cenas, né, o filme todo em si, ele vai escurecendo cada vez mais. Tanto que o primeiro ele já é mais clarinho, o segundo já é mais ou menos, o terceiro assim já é mais assim azulado. Aí do Cálice de Fogo pra frente, os filmes eles vão ficando assim com o cenário um pouco mais escuro mesmo, porque vai ficando uma coisa mais séria, né? O Harry tentando derrotar o Voldemort, que daí pra frente é isso que rola. E depois do Cálice de Fogo veio a Ordem da Fênix, em que o Harry e o Dumbledore, que é o diretor da escola, eles começam a ser taxados de doido, porque o Harry voltou lá do labirinto do torneio Tribruxo falando que o Voldemort tinha voltado e ninguém acreditava nele. O Dumbledore acreditava, então assim,
começou todo mundo a falar lá, dois doidos, né? E o jornal que era famoso lá no mundo bruxo, que era o Profeta Diário, começa a fazer várias matérias tentando desacreditar o Harry e o Dumbledore. Só que no fim a comunidade bruxa vê que realmente o Voldemort voltou. E de todos os livros, esse é o maior livro da série. Ele tem mais de 700 páginas, ele é grandão e muito bom. Mas o filme, gente, sinceramente, esse filme pra mim deixou a desejar, porque eles misturaram coisa, pegou coisa dos livros lá da frente pra colocar nesse, sabe? Ah, não. Assim, no geral ficou legal, mas eles cortaram muita coisa, mas muita coisa mesmo. Até porque, assim, não foram os mesmos diretores que fizeram todos os filmes, todas as adaptações, e cada um quer fazer de um jeito, né? A adaptação desse filme foi lançada em 2007. E nesse, A Ordem da Fênix, o Harry ele junta com algumas pessoas que ainda acreditavam nele, que acreditavam mesmo, alguns colegas dele de Hogwarts, e começam a treinar para se caso eles tivessem que lutar. Eles começam a treinar escondido, na sala precisa. É legal porque apresentam também outros lugares de Hogwarts, outros personagens, como a minha personagem favorita, que é a Luna Lovegood, e umas outras coisas muito legais também. Depois desse, veio O Enigma do Príncipe, em que o Dumbledore tenta passar umas informações para o Harry para eles tentarem descobrir como derrotar o Voldemort. Enquanto isso, ele estudando em Hogwarts ainda, ele descobre um livro de poções em que tem umas anotações escritas lá e ele consegue ficar o melhor aluno da aula de poções, passando até Hermione, que era a mais inteligente. Inclusive, no livro tem umas anotações feitas por esse príncipe, que era o dono do livro, e uns feitiços lá que não eram, assim, muito legais, né? Mas, no fim das contas, ele descobre que esse livro, na verdade, foi do Snape, do professor Severo Snape, e que ele que era o príncipe mestiço, que era o nome original do filme, né? Do livro, Harry Potter e o Príncipe Mestiço. Mas aqui no Brasil foi mudado para Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Nesse livro nós temos uma perda muito importante, que é a do professor Dumbledore, e tem umas questões mais esclarecidas a respeito do passado do Voldemort também, umas pistas que podem ajudar o Harry a derrotar ele. Depois do Prisioneiro de Azkaban, esse com certeza é o livro que eu mais gosto. Eu acho ele muito legal. O livro foi lançado no ano de 2005 e é bacana porque já deixou a parte infantil do Harry toda para trás. E a J.K. Rowling ela recebeu críticas a respeito disso, críticas boas. E o filme foi lançado em 2009, que é muito bom também, eu até gosto desse. E se vocês observarem, a cor desse filme predominante é um pouco mais escurinha também, ela é um pouco mais voltada assim para o marrom. E esse é o penúltimo livro da série Harry Potter. Já o último livro, que é Harry Potter e as Relíquias da Morte, eu li assim com um aperto no coração, porque aquela sensação de que ia acabar e a gente não sabia o que esperar. Se o Harry ia morrer ou não, se ele ia derrotar o Lord Voldemort. E assim, o livro acontece tanta coisa, apesar dele não ser o maior de todos da série, que o filme foi dividido em duas partes. Gente, a parte 2, ela é tão mais escura do filme que tem partes assim que eu não consigo nem enxergar. Ele foi voltado mais para o tom de preto para representar o luto, porque acontece a Batalha de Hogwarts, que é a batalha final, em que muitos personagens queridos eles morrem. E nesse livro, ele gira em torno da questão do Harry, ele descobriu como derrotar o Voldemort, e ele junto com Rony e Hermione, eles vão atrás das Horcruxes, que são objetos mágicos que o Voldemort dividiu a alma dele em 7, para poder encontrar elas e destruir cada uma. Só que a questão é, eles não sabiam onde estavam. Uma delas eles já tinham destruído, que era o Diário de Tom Riddle. Destruíram lá na Câmara Secreta.
e o outro era o anel, que o Dumbledore já tinha destruído também, ou seja, faltavam 5 ainda para eles encontrarem. E eles tinham algumas pistas que tinham sido deixadas pelo Dumbledore, mas não era assim pista que estava esclarecida, tipo, procure em tal lugar que você vai encontrar o Horcrux lá. Não, né? O Dumbledore ainda deixou tudo assim bem codificado para eles poderem descobrir e saber onde procurar. Porque se ele deixasse assim de mão beijada, não ia ter história, né, gente? E o livro ele foi lançado no ano de 2007 e a primeira parte do filme foi lançada em 2010 e a segunda parte foi lançada em 2011. E desde o Enigma do Príncipe eu fui nas estreias no cinema. E, gente, nossa, é inesquecível, foi sensacional. Foi muito legal fazer parte disso, mesmo que no finalzinho, mas ainda deu para fazer parte, porque, nossa, gente, eu até arrepio só de lembrar de tão emocionante que era. O cinema inteiro ali, todo mundo ali na mesma sintonia, reagindo do mesmo jeito, aplaudindo, gritando em algumas partes. Nossa, saudades, viu? O final, assim, não agradou todo mundo. Teve umas coisas que eu gostei, teve umas coisas que eu não gostei. Algumas coisas que aconteceram no livro, no filme, colocaram totalmente diferente. Por exemplo, a questão, o Harry teve a varinha dele quebrada no livro. E no final, quando ele encontra a varinha das varinhas, ele conserta a varinha dele e devolve essa varinha, que era mais poderosa, para o túmulo do Dumbledore. Tudo bem, achei super nobre. Aí no filme, o que ele vai e me faz? Vai e pega e quebra a varinha das varinhas e joga lá não sei aonde. Gente, eu fiquei com uma raiva na hora que eu vi isso. Eu até fiz um reels no meu Instagram satirizando essa parte. Depois vocês vão lá dar uma olhadinha. E vai ser sempre esse dilema de livre adaptação, porque nem tudo dá para colocar no filme. Tem toda a questão do roteiro, que inclusive vou falar mais sobre isso no próximo programa, mas tem umas mudanças que realmente foram bem severas. Algumas foram boas e outras eles forçaram um pouco a barra. Então, gente, eu tentei aqui dar uma resumida bem básica para vocês, colocando algumas curiosidades a respeito dos livros de Harry Potter, dos filmes também. E o universo criado pela J.K. Rowling é muito grande, então assim, tem muita coisa que eu não falei. E claro, vou falar para vocês em outras oportunidades, em outros programas. Tem também a nova franquia baseada em um dos livros que nasceram de Harry Potter, que é Animais Fantásticos e Onde Habitam, que inclusive já tem 2 filmes e estão encaminhando para o terceiro. E é um assunto que eu gosto de falar muito porque Harry Potter fez parte de um momento muito legal da minha vida, um momento em que eu buscava muito refúgio nos livros, e eu deixei esse primeiro programa falando sobre Harry Potter mais para apresentar a saga inteira, com umas poucas curiosidades para quem ainda não conhecia. E em breve eu volto a falar sobre isso, voltado com umas outras curiosidades que talvez vocês não saibam a respeito dos livros de Harry Potter. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou me despedindo já de vocês. Desejo a todos vocês uma boa segunda-feira, uma boa semana. E eu reforço o convite para vocês conhecerem também as minhas redes sociais. Eu inclusive fiz um post lá que bombou a respeito dos significados dos feitiços de Harry Potter. Depois vocês vão lá dar uma conferida. Convido vocês também a conhecerem meu site salivrando.com.br, porque lá tem meus textos autorais, tem livros com desconto e várias outras coisas também, tá bom? Uma boa tarde para vocês e um beijo. Até semana que vem.